Salmo 90, verso 12. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O tema da nossa meditação é no espelho do tempo. No espelho do tempo. Esse é o nosso tema. Deus amado, desejamos ouvir a tua voz neste momento. Deste modo, pedimos que tu venhas falar conosco. Usa-me, meu Deus, com poder e autoridade, em o nome de Jesus. Amém e amém. No espelho do tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, o ano de 2022 se foi. Assim, o ano de 2023 já chegou. Considerando-nos a divisão do tempo, 2022 é passado. Todavia, 2023 é passado, presente e futuro. Passado porque já deu os seus primeiros passos. Presente porque estamos em 2023. Futuro porque estamos no início do ano de 2023. Deste modo, podemos dizer que o tempo para a humanidade é como um relógio que descortina dias, semanas e meses de anos que vão formando a história de pessoas na vida. É o que nós podemos chamar de linha do tempo ou espelho do tempo. Espelho que mostra quem somos e de quem realmente necessitamos na vida. Por isso que Moisés, no verso 12 do Salmo 90, suplica a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, ensina-nos, Deus, a olhar para o tempo como um espelho capaz de mostrar quem somos e de quem realmente necessitamos na vida. Vocês sabem que o Salmo 90 foi confeccionado por Moisés, quando o povo hebreu, depois de ter saído do Egito, andava pelo deserto. 1400 anos antes de Cristo. O Salmo 90, meus irmãos e minhas irmãs, é considerado o salmo mais antigo do Inário de Israel, ou a composição mais antiga das composições do Inário de Israel. No Salmo 90, considerando o seu contexto histórico, Moisés apresenta o tempo como um espelho que mostra o contraste do eterno, isto é, Deus, com o efêmero, isto é, o homem ou a humanidade. O contraste do que não pode ser danificado pelo tempo com o que pode ser danificado pelo tempo. O Salmo 90 destaca a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Se observarmos os versos de 2 a 10, nós vamos perceber exatamente isto. Deus é eterno. O homem é finito. Meus irmãos, assim sendo, nós podemos destacar, de acordo com o Salmo 90, que no espelho do tempo enxergamos quem somos e de quem realmente necessitamos. Quem somos e de quem realmente necessitamos. Quem somos? Primeiramente, nós temos que responder
recorrendo-nos ao Salmo 90, em primeiro lugar, nós somos passivos de morte. Nós somos passivos de morte. É o que destaca os versos 3, 5, 6 e 10 em sua parte final do Salmo 90. Se não percebam comigo, vejam aí o que diz o verso 3. Tu reduzes o homem ao pó. Verso 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Verso 10, sua parte final. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem nós somos? Quando nós observamos o espelho do tempo, passivos de morte. Ressalta o Salmo 90. Considerando os versos que acabamos de mencionar. Somos passivos de morte. Somos finitos. Somos mortais. Nós morremos. Mas na medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo esta realidade com relação a nós sendo ratificada. As pessoas morrem. As pessoas deixam de existir. Quem nós somos? Somos passivos de morte. Em segundo lugar, quem nós somos? Somos passivos de envelhecimento. Nós envelhecemos. É o que destaca os versos 9 e 10. Vejam aí. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quem nós somos? Passivos de morte, passivos de envelhecimento. Em outras palavras, nós somos dependentes. Nós não somos super pessoas, super homens. Nós morremos, nós envelhecemos. E envelhecimento aí significa perda da vitalidade, perda do vigor, da juventude. Nós somos vulneráveis, nós somos suscetíveis. Nós fraquejamos, nós escorregamos, porque nós somos vulneráveis. Passivos de morte, passivos de envelhecimento. Pensando no contexto histórico em que o Salmo 90 foi confeccionado, como eu acabei de mencionar, que o mesmo foi confeccionado no contexto do deserto, quando o povo caminhava no deserto, em direção da terra prometida. Nós podemos dizer que muitas pessoas estavam morrendo, muitas pessoas estavam envelhecendo, e muitos, vendo a morte e vendo o envelhecimento chegando no deserto, se desesperam, se angustiam. Por essa razão, Moisés suplica a Deus, como ressaltou Spurgeon, o Salmo 90 é uma oração de Moisés em favor do povo hebreu no deserto. Moisés se coloca diante de Deus, Moisés suplica a Deus em favor do povo. O povo está nessa situação onde muita gente está morrendo, onde muita gente está envelhecendo, e talvez o discurso fosse: nós não vamos chegar até a terra, porque a morte, a envelhecimento. Aí Moisés, neste salmo, ratifica que estas coisas, isto é, a morte e o envelhecimento, faz parte do que é ser humano. As pessoas morrem, as pessoas envelhecem. Moisés está dizendo: a morte e o envelhecimento, em outras palavras, não podem arrancar de nós a esperança. A morte e o envelhecimento, a falta de vivacidade, a falta de entusiasmo, a falta de disposição, que é o envelhecimento muitas vezes, que tem a ver, melhor dizendo, com o envelhecimento, não pode arrancar de nós o vigor, a esperança. Acalmem-se, se voltem a Deus. A conclusão, dito isto, segundo Moisés, acerca de nós, é que nós não podemos confiar em nós mesmos e nem em pessoas iguais a nós, porque todos nós morremos e envelhecemos. Nós só podemos confiar em Deus.
O Salmo 90 quer conclamar a mim e a você a não se apoiar em mim, nem em você, em ninguém que existe nessa ambiência física, mas em Deus. Na medida que o tempo vai passando, o tempo vai comunicando a cada um de nós que nós precisamos nos apoiar em alguém que não é danificado pelo tempo. Isto é, em Deus, por algumas razões que eu passo a apresentar a vocês. Primeira razão, por ser Deus imortal. Por que nós não devemos apoiar em nós mesmos? E nem em iguais a nós, mas em Deus? Porque nós morremos, porque nós envelhecemos. Deus não morre, Deus é imortal. Esse é o entendimento de Moisés. Vejam aí o que diz o verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é imortal, nós somos mortais. Mortais, segundo Moisés, no Salmo 90, não devem se apoiar em mortais, mas em imortais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O meu apoio, o seu apoio, a minha esperança, a sua confiança, neste ano de 2023 e em todos os anos que te aguardam. Se Deus conceder a você o privilégio de viver daqui em diante, deve estar em Deus. Deus é imortal, Deus não é transitório, Deus não passa, Deus continua sendo o que é. Deus não passa, Deus é imortal, Deus não morre, Deus não é efêmero, nós somos efêmeros, nós somos passageiros, Deus não envelhece. Primeira razão de nós nos apoiarmos em Deus, de nós depositarmos a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, é por ser Deus imortal. Segunda razão, ante a consciência da nossa fragilidade na vida, que devemos recorrer a Deus Deus está acima da limitação do tempo. É o que destaca o verso 2. De eternidade a eternidade tu és Deus. Deus não se prende no tempo. Deus não se restringe ao tempo. O tempo não causa danos em Deus. Causa danos em nós. Nós devemos recorrer a Deus, e esta é a conclusão de Moisés, porque dos versos de 13 a 17, depois de discorrer sobre a questão de que a morte faz parte da humanidade e de que o envelhecimento faz parte da humanidade e não da divindade, a Deus. Só o Senhor pode nos socorrer, só o Senhor pode nos ajudar nesse contexto onde o tempo, na medida em que o mesmo vai passando, causa em nós danos dos mais variados, as rugas, a fadiga, o enfado, o cansaço, a falta de disposição, a falta de energia. Nós, ante esta consciência que tem a ver com a nossa fragilidade, devemos nos apoiar em Deus. E Moisés, dos versos de 13 a 17, recorre a Deus. Põe esse povo diante de Deus que está no deserto, gente morrendo, gente envelhecendo, gente sem entusiasmo, gente desanimada, gente sem esperança, ante a morte, ante o envelhecimento. Moisés coloca esse povo diante de Deus e diz: Deus, tem compaixão? Porque, em segundo lugar, Deus está acima da limitação do tempo. Nós estamos sempre conscientes do tempo, presos no tempo e no espaço. Deus é de eternidade a eternidade. Deus não envelhece. Deus não envelhece. As rugas que vemos nos rostos de muita gente, nunca vamos ver em Deus. Deus não envelhece. A segunda razão, ante a consciência da nossa fragilidade na vida, que devemos recorrer a Deus, é porque estamos à disposição de Deus, retornando ao pó quando Deus ordena. Porque estamos à disposição de Deus, retornando ao pó quando Deus ordena. Em outras palavras, porque nós morremos quando Deus ordena. É o que destaca o verso 13. Tu reduzes o homem ao pó. Tu reduzes o homem ao pó. Deus é o autor da vida como o mantenedor da vida. Sua vida em Deus. Todos os homens justos e injustos continuam de pé, subsistem, caminham. Porque Deus
os sustenta, os mantém na vida. O apóstolo Paulo deixa isto explícito lá na Grécia, Atos 17, quando diz: em Deus nos movemos, existimos. Tomás de Aquino, um pensador da Idade Média, disse, certa feita, que Deus é o motor imóvel, o causador não causado. Deus causa e não é causado. Deus move e não é movido. Nós nos movimentamos na vida, nós caminhamos na vida, nós estamos vivendo, respirando, porque Deus está concedendo a cada um de nós tudo que é vital à nossa existência. Deus chama de acordo com sua vontade, de acordo com seu decreto, a morte, os homens. Isso significa que Deus tem um poder. Ninguém morre por acaso, ou antes do tempo. Existe um relógio no tempo que é movimentado por Deus, que tem a ver comigo e com você, com a minha história, com a sua história. A vida é dádiva de Deus. A morte vem de Deus. Deus fez o homem do pó e retorna o homem ao pó. Esse verso, isto é, o verso 3, ressalta também que Deus é criador e nós somos criaturas. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é autossuficiente, nós não somos. Deus não depende de ninguém, nós dependemos. O Criador não precisa da criatura, a criatura precisa do Criador. É o Criador que reduz a criatura ao pó, à inexistência. A conclusão do que é finito, mortal. Poder estar nas mãos de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós, ante essa consciência, na nossa fragilidade, na medida que o tempo vai passando, e comunicando a nós quem somos, devemos o tempo todo nos colocar diante de Deus, nos curvar diante de Deus e dizer: Deus, eis-nos aqui, guarda-nos na vida, porque a vida vem do Senhor, é o Senhor que sustenta-nos na vida, é o Senhor que mantém-nos na vida. Quarta razão, ante a consciência da nossa fragilidade na vida, que devemos recorrer a Deus, é por ser Deus quem sonda as profundezas do ser humano. É o que destaca o verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Não há como escaparmos de Deus. Deus conhece a minha interioridade e a sua interioridade. Nós devemos nos colocar diante de Deus, porque Deus nos conhece. Quando nós pecamos, Deus sabe. A gente consegue esconder do nosso pai, da nossa mãe, do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso amigo, do nosso pastor, mas de Deus não. Não há nada encoberto, não há nada oculto. Deus prescruta as profundezas ou a interioridade do nosso ser. Todas as gavetas do nosso ser são conhecidas por Deus. Diante dos nossos dramas, portanto, das nossas inquietações, dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas perplexidades, que muitas vezes não são externadas, mas está aqui dentro de nós, permeando a nossa alma. Quantas vezes nós não dormimos, porque é algo interno, subjetivo, que perturba-nos. E nós devemos, portanto, colocar a nossa interioridade, a nossa fragilidade, tanto externa quanto interna, diante de Deus, que conhece-nos de modo integral. Recorra a Deus. É certo que Moisés quer dizer aqui que a razão de tudo que faz parte da humanidade de ruim é o pecado. Mas eu entendo que nós podemos considerar que
ante a nossa real condição de pessoas que pecam, nos colocarmos diante de Deus, porque só Deus sabe lidar com pessoas como nós, em Cristo. Sangue de Cristo, a pessoa bendita de Cristo, proporciona a cada um de nós reconciliação, favor diante de Deus. Eu concluo esta mensagem destacando 3 coisas. A primeira é que a razão de sermos passivos de morte e de envelhecimento é a queda de Adão. A razão de sermos passivos de morte e de envelhecimento é a queda de Adão, é o que destaca os versos de 7 a 11. A razão dos sofrimentos, a razão da dor, da morte, do envelhecimento, é a maldição, juízo de Deus emitido a partir do momento que Adão pecou, e Adão nos representava no Éden. Passamos a morrer, passamos a envelhecer, passamos a nos cansar na existência, passamos a vivermos uma existencialidade por conta da morte, por conta do envelhecimento, por conta da constatação da nossa fragilidade perplexa, muitas vezes insana. A razão das misérias, da fome, das desgraças, da morte, do envelhecimento, de tudo que é ruim, tem a ver com a queda de Adão, ressalta Moisés. Em outras palavras, Moisés está dizendo ao povo que estava no deserto: muita gente está morrendo, muita gente está envelhecendo, sabe por quê? Porque um dia um homem chamado Adão desobedeceu a Deus, e aí, como nós somos seus descendentes, passamos a morrer. Então a morte faz parte do pacote da existência, é algo natural. Não tem a ver com Deus ser fiel, ou melhor dizendo, não tem a ver com Deus estar deixando de ser fiel. É isso que Moisés está dizendo: justos e injustos morrem. Nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, não adianta. Muita gente está morrendo, muita gente está envelhecendo, porque um dia Adão pecou, e isso passou a fazer parte do pacote da vida. Então não se espantem, não se assustem quando alguém partir, quando alguém que você ama tanto se tornar envelhecido. E aí vocês sabem que a velhice traz uma série de complicações, de doenças desconhecidas há anos atrás, conhecidas hoje. Alzheimer, mal de Parkinson e tantas outras. Faz parte da vida, porque um dia um homem chamado Adão desobedeceu a Deus. Justos e injustos vão morrer, vão envelhecer, não tem como fugir dessa realidade. Então, acalmem-se. A igreja de Deus está caminhando no deserto chamado mundo. O povo de Israel caminhando no deserto representava a igreja militante caminhando no mundo. Muitos vão morrer, como muitos estão morrendo. Muitos vão envelhecer. Quantos aqui não estão que estavam há 20, há 30 anos atrás? Quantos que há 20, há 15 anos atrás estavam aqui com entusiasmo, com vigor, mas já não estão mais? É normal, é natural. É isso que Moisés está dizendo. A razão de sermos passivos de morte e de envelhecermos é a queda de Adão. Segunda coisa que eu desejo destacar nesta conclusão é: temos que recorrer a Deus suplicando o seu cuidado. É o que destaca os versos de 13 a 17. Na medida em que constatamos, ao olharmos para o espelho do tempo, quem somos, nós, por conseguinte, vamos entender que precisamos de Deus e por isso vamos recorrer a Deus. E é o que Moisés faz dos versos de 13 a 17. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias. Quantos nos tens afligido,
por tantos anos, quantos suportamos a adversidade, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra nas nossas mãos, em outras palavras, nos abençoe em Cristo, nos sustente em Cristo, nos guarde em Cristo. Sabe por quê? Essa é a terceira coisa desta conclusão. Tu és refúgio do seu povo, é o que destaca o verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Os versos de 13 a 17, súplica de Moisés. Ante a consciência da fragilidade do homem, da eternidade de Deus e de que Deus é refúgio, guarda, tenda, casa, residência do seu povo na terra. Veja o que Moisés especifica aqui. Tu és refúgio do seu povo, não é de todos. Todos morrem, todos envelhecem, mas não são todos que têm Deus como refúgio ou por refúgio. Só os que têm Cristo em sua vida, só os que estão em Cristo, na cruz de Cristo, do que morreu e ressuscitou, tem Deus como refúgio. O povo, lembrem-se, estava no deserto, montando tenda e desmontando tenda, sem endereço fixo, sem residência. Moisés está dizendo: nós não temos uma tenda, uma casa fixa, algo que representa a nossa segurança, mas nós temos um Deus que é refúgio. A nossa tenda é Deus. Meus irmãos, no deserto da existência, onde sai ano e entra ano, nós temos ante a realidade de morte e de envelhecimento, de dores, de sofrimento que envolve a humanidade, que colocar dentro de nós que Deus é o nosso refúgio. E vejam o que Moisés diz, de geração em geração, o tempo todo. Desde que seu povo existe, tu tens sustentado, socorrido o seu povo. Tu és o nosso refúgio. Nós estamos aqui no deserto, desmontando tenda, montando tenda, desguarnecidos, desprotegidos, correndo o risco de sermos apanhados por salteadores, mas nós temos o Senhor por nosso refúgio. Louvado seja Deus. Deus é o meu refúgio, Deus é o seu refúgio. Deste modo, eu digo a você, viva em 2023, tendo a consciência que só Deus pode guardar você. Deus te guarda. Enfrente a realidade da vida, que é cruel por conta da queda de Adão. Cônscio e cônscia, certo e certa de que Deus é o seu refúgio. Deus está com você. Deus caminha com você. Deus anda com você. Ele é seu refúgio. A ideia é de quem está caminhando, é de quem está enfrentando o deserto, é de quem está enfrentando temperaturas altas e baixas, é de quem corre o risco de ser apanhado por um bandido. A ideia, portanto, em síntese, é de alguém que caminha pelas estradas da existência, cheia de perigos e de arapucas e de riscos, cônscio e cônscia de que tem Deus como refúgio, alguém que é impenetrável, alguém que não é danificado, alguém que é eterno, que é o Todo-Poderoso Criador, que guarda a você e a mim. Deus amado, neste momento, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, é a nossa tenda. Quantos de nós estamos muitas vezes desapontados com tantas coisas, porque muitas vezes nos apoiamos nas coisas terrenas que são efêmeras, transitórias. Nos esquecemos que Canaã está diante. Canaã representa o novo céu e a nova terra. Canaã está diante. O deserto é dolorido, meu Deus. Mas Canaã, o novo céu e a nova terra está diante de nós, que nós não venhamos perder a esperança ante
as coisas que a vida imprime em nós, que causam dor, angústia e desespero. Abençoe essa igreja, como o Senhor tem abençoado em 2023 e em todos os anos de existência da mesma, até o Senhor Jesus raiar, surgir nos céus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém.